A gente trabalha tanto tempo, desde que eles nasceram, eles veem a gente todos os dias, então eles reconhecem a gente. Quando a gente começou, a população estava estimada em 200 animais na região, por isso nós fizemos as reintroduções, né? Trouxemos mais de 150 animais de zoológicos do mundo todo e foram reintroduzidos na região. E depois disso foi só o trabalho de monitoramento e foram nascendo os filhotes, a família foi crescendo. Nós chegamos até 3.200 micos, daí veio a febre amarela em 2018, 17, 18. A gente perdeu 32% da população, mas agora, depois de algum tempo, a gente fez um outro levantamento para fazer um novo censo e a população está estimada em 4.800. Nós temos 18 grupos que são monitorados, que têm colar. A ideia é a gente colocar no macho ou na fêmea alfa, porque são animais que não vão sair do grupo e porque são os adultos. Eles têm um colar no pescoço, né, um radiotransmissor, e a gente tem um receptor e a antena. A antena ela é direcional. Então esse rádio ele emite um sinal para o nosso receptor e a antena ela vai te dar a direção exata de onde o grupo está. Os nossos grupos de trabalho, todos eles são marcados. Então essa marca ajuda a gente a identificar o grupo quando eles estão em encontro com outro grupo. Se alguém capturar um dos nossos micos, né, for roubar ele, aonde ele for, a gente vai conseguir saber, né, se a gente conseguir chegar até ele, nós vamos saber de onde ele veio, de onde foi que capturaram ele. No início, o principal problema era justamente o risco iminente de desaparecimento da espécie na natureza. E hoje nós trabalhamos num momento muito diferente. A legislação mudou, hoje ela é muito mais restritiva. Por outro lado, o habitat está em situação muito difícil, né? Os fragmentos de florestas de baixada, que é o habitat do mico-leão-dourado, ele se encontra numa situação muito precária. São poucos remanescentes e muito fragmentados. E isso é péssimo para a espécie. Portanto, o nosso principal foco é a reconexão deste habitat. É plantar muitas florestas e tentar retirar do isolamento grupos de animais que estão em fragmentos isolados. O mico-leão ele vive em família e são animais territorialistas. Então eles têm o território deles e eles não deixam ninguém entrar ali. E só um casal reproduz no grupo. Os filhos, quando chegam na idade adulta, eles saem do grupo, ou eles são expulsos, aí eles têm que arrumar um território para começar uma nova família. Eles comem bastante fruta, a gente tem mais de 150 tipos de fruta na Mata Atlântica, que eles podem comer, tem umas maravilhosas que eu adoro. E tem insetos, grilo, perereca. Então uma coisa interessante é que assim, enquanto alguns estão comendo, tem sempre um ou dois
parado só observando, porque caso tenha algum predador, alguma coisa, eles vão dar o sinal. Quando tem filhote, às vezes eles pegam o inseto, eles chamam, o filhote vem correndo, pega e ele vai esperar para comer na próxima vez. Quando para descansar, fica aquela catação, né? Um fica catando o outro, porque às vezes pega um carrapatinho, aí fica catando o outro para tirar o carrapato. Aí, respondendo. Vocalização, eles têm várias vocalizações, né? Ele tem vocalização para comida, vocalização para predador, vocalização para chamando para ir dormir, outra para saber se tem algum outro grupo na área e por aí vai. Eu só sei fazer uma das vocalizações, acho que já tá bom, porque eu vocalizo, eles me respondem. A importância da conectividade para os micos é facilitar que eles saiam de um local para outro, né? Para poder encontrar com outros micos, formar uma nova família. Porque se eles ficam aqui isolados, eles não têm como fazer isso, né? E aí eles acabam ficando pela área e acabam morrendo, sendo predados, porque fica muito tempo sozinho. Nós construímos algumas estruturas, como uma torre de observação da paisagem, que chama-se Torre da Restauração Ecológica, onde o visitante lá de cima ele olha toda uma área que era pasto e que hoje voltou a ser floresta, né? Para ficar com essa sensação de que, nossa, é possível recuperar a Mata Atlântica. E uma outra estrutura que a gente construiu, uma plataforma para observação da paisagem, sobre o viaduto vegetado e a conexão da paisagem que nós fazemos sobre a rodovia BR-101. Nós estamos tentando ampliar essa floresta para os micos e, consequentemente, para todos os outros animais da floresta. Um dos principais desafios para este programa de conservação, que nós considerávamos um problema resolvido. Mas no último ano nós tivemos 3 ocorrências de identificação de animais, de micos-leões dourados fora do Brasil em eventos de tráfico. Em relação às consequências que o tráfico pode causar, elas são terríveis do ponto de vista do programa de conservação como um todo e em relação aos maus tratos que esses animais têm que passar. Muitos deles sem pelagem, com rabo cortado, com mãozinha cortada, sem dedo, vários deles. Então, agora eles têm que passar por todo um processo de recuperação desse trauma que viveram. Nós trabalhamos muito com os proprietários rurais, que muitos deles com florestas com mico-leão dourado. A visibilidade que dá para a Silva Jardim, eu estou nessa carona, jamais conseguiria ter a visibilidade para a Silva Jardim que a Mico-Leão traz, que a Associação do Mico-Leão traz. Então ela é uma parceria assim, fundamental e importantíssima para a gente. E além disso traz oportunidade de negócio. A gente tem um viveiro de mudas de Mata Atlântica, a gente produz 100 mil mudas de árvores por ano, parece muito, mas nem é tanto. Quando a gente vê o déficit de mudas que existem para plantar na Mata Atlântica, isso não é muita coisa não, mas para a gente que é um pequeno produtor, isso é bastante coisa. Precisa de políticas públicas claras para proteger a Mata Atlântica e deixar que a gente, que é proprietário rural, que vive nisso, que preserva,
que a gente tenha os caminhos legais de preservação, mas que seja viável economicamente. Então eu digo, Mata Atlântica, aí o pessoal não dá importância porque não sabe o valor que ela tem. Então na hora que vê que tem fruta, que faz comida, que é produtiva, que tem coisas interessantes, que a gente pode tirar proveito daquilo, ninguém mais vai pensar no pasto com boi, vai pensar numa agrofloresta cheia de fruta para ficar passeando lá naquela mata e comendo, igual os macacos fazem, né? A gente vai aprender com eles. Pô, o mico-leão dourado é um patrimônio enorme, a gente... É muita alegria, muita felicidade assim. Hoje a gente vê o mico tá no meu quintal, entende? Que isso é legal a beça. O turista me traz receita e a receita me ajuda a preservar, né? Então o turista estar perto é fundamental para a gente, é uma ligação ali sinergética. A emoção de estar diante de um animal como esse é uma coisa para a vida inteira, é uma coisa que mexe com a vida de uma pessoa. Entretanto, isso tem que ser feito com muita responsabilidade, porque nós estamos trabalhando com uma espécie ainda ameaçada de extinção e isso tem que ser feito com cuidado, com ciência, com técnica, com regras muito claras e isso nós fazemos, né? Desde o uso de máscara para proteção, a exigência da vacina do visitante, a vacina da febre amarela, o distanciamento, nós mantemos nossas equipes juntas o tempo todo, ninguém pode alimentar os animais, ninguém pode colocar na mão para tirar foto. Quando a gente olha para trás e vê que é possível fazer alguma coisa, isso nos dá um sentimento de esperança muito grande, um sentimento não só de dever cumprido, mas também de que este trabalho tem que estimular outras iniciativas, ele pode, e a gente tenta fazer dessa nossa pequena contribuição um movimento para tocar o coração das pessoas. É possível ainda nós termos reversões em situações de degradação ambiental, de risco de extinção de espécies. Eu fico feliz com isso porque foi muito trabalho, né? São 40 anos de trabalho, você no campo todos os dias, seguindo esses animais e assim, é muito trabalho, muito dinheiro, muito tempo envolvido em tudo isso. Então, ver que está tendo resultado bom, isso deixa a gente feliz. No futuro eu quero me aposentar, mas eu acho que eu vou ficar aqui até morrer, acho que eu vou morrer aqui dentro do mato mesmo. O mico-leão dourado é uma espécie que é um símbolo também da resiliência da natureza às ações de desenvolvimento humano e queremos mostrar isso das mais diversas formas, tocando a alma de cada um que passar por aqui.